Olá, Ricardo, boa tarde, graças a Deus tudo bem. Iniciar aqui o nosso bate-papo, te agradecendo a você, a Rádio Super, por mais uma vez nos abrir esse espaço de comunicação que é extremamente importante para a gente levar um pouco de informações, como você muito bem colocou, oficiais, né, aqui de dentro do Congresso Nacional para os seus ouvintes. Ô, deputado, eu queria começar que o senhor pudesse explicar pra gente primeiro o seguinte: o Supremo Tribunal Federal enviou pro Senado a obrigatoriedade aí de se abrir uma CPI do Covid, que fosse aceito, né? Quem não foi o STF que propôs, foi os senadores que propuseram, não foi aceito, eles recorreram ao STF, o STF julgou que o Senado deveria abrir. A minha pergunta é o seguinte: a CPI do Covid que vai começar agora, aonde vão colocar, parece como relator, o senador Renan Calheiros, que é pai de um governador. Aí eu fico perguntando o seguinte: isso depois vai pro Congresso, vai só procurar o que o Bolsonaro fez e a equipe dele, ou vai atrás desses prefeitos que roubaram, que estão comprando tudo sem licitação, que são muitos, desses governadores que compraram aqueles respiradores e não receberam até hoje, inclusive o filho do Renan tá envolvido numa maracutaia dessa? Como é que fica isso? Isso vai lá pra Câmara também depois? Ricardo, primeiro eu quero, antes de responder de forma objetiva a sua colocação, eu quero só dizer um pensamento meu, que é no seguinte sentido: quando eu entrei como deputado e eu estou no meu primeiro mandato, os colegas que estavam há mais tempo na casa e até assessores que passaram a trabalhar comigo, mas que já tinham experiência no Congresso, eles falavam assim: André, muito cuidado quando te pedirem para assinar pedidos de CPI. Existe um ditado de que a CPI você sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, existe uma regra não escrita aqui no Congresso, é a seguinte: nunca assine um pedido de CPI. Né? Tem alguns políticos emblemáticos, acho que o Paulo Maluf falava isso, né? Assina tudo menos CPI. CPI você nunca assina para que ela inicie. E quando eu soube desse pensamento, eu falei que eu seria exatamente o oposto. Eu assino qualquer pedido de CPI. Quando alguém me pede uma assinatura, quando fala que é para CPI, eu vou assinar essa CPI por causa do princípio básico de quem não deve não teme. Fui muito criticado quando eu assinei a CPI para investigar a Lava Jato, e eu usei a tribuna para reforçar que eu assinava e que isso não significava ser contra a Lava Jato. Pelo contrário, na minha opinião, quem assinou a CPI da Lava Jato é quem é a favor da Lava Jato, que quer provar que ela não praticou nenhum ilícito. Então eu sou a pessoa que emitiria a primeira assinatura se aparecesse amanhã a CPI para investigar o André Janones. Eu seria o primeiro a assinar, porque eu ficaria muito feliz em ser investigado, nada ser descoberto, isso é como um diploma, né, de uma certa maneira, de que você está fazendo as coisas da maneira correta. Então, em relação à instalação da CPI em si, eu sou absolutamente favorável. Agora, o que eu não sou favorável é que você separe objetos. Eu acho que a CPI é um raro instrumento onde é dado ao Legislativo o poder de polícia, e que a gente precisa aproveitar dessa CPI no bom sentido da palavra para investigar tudo. Então eu acho que o presidente Bolsonaro tem que ser investigado, eu acho que o ministro Pazuello, o ex-ministro Pazuello, tem que ser investigado, como tem que ser investigado os prefeitos que estão roubando, os governadores que estão desviando, quem está superfaturando compra de máscara, respirador e etc. O grande problema, Ricardo, a grande confusão que se tem aqui é que você tem de um lado pessoas dizendo que o problema está no governo federal na condução da pandemia, o problema é lá, o Bolsonaro é um genocida no linguajar dessas palavras, e os prefeitos e governadores são heróis que estão tentando salvar o mundo. E tem a outra narrativa, né, que o Bolsonaro está fazendo tudo certo, está se doando, é um homem um herói quase, e os prefeitos estão roubando o dinheiro do Covid. Qual que é a verdade, Ricardo? Nenhum nem outro. Eu tenho batido em uma tecla, e aqui eu agradeço o Jornal O Tempo, a Rádio Super por ter me dado espaço, porque esse posicionamento central, que não é radical, aonde Bolsonaro não é Deus e não é o diabo, esse posicionamento não encontra muito espaço na mídia.
Talvez vocês sejam dos poucos que dão espaço para isso. Não é interessante, às vezes, um debate com alguém que consegue compreender que um governo acerta e erra. O nosso país está doente politicamente. Ele está tomado pelos extremistas. O espaço, a discussão, o ibope, ele é só para os extremos. Então, o caso da CPI é um caso clássico. Para mim, os dois posicionamentos seus eles coexistem. Existem falhas gravíssimas na condução da pandemia pelo governo federal. Existem prefeitos que estão roubando dinheiro, que estão matando pessoas, porque roubar um dinheiro que deveria ser aplicado na saúde é matar pessoas. E tem prefeitos que estão agindo como heróis, que estão se doando, que estão aplicando cada centavo no combate. E a CPI vem para descobrir quem é quem, né? Ou usando um jargão bíblico, para separar o joio do trigo. Então eu sou favorável a qualquer CPI que venha a existir, pelo princípio básico de que quem não deve não teme. Começa muito mal, com uma figura como Renan Calheiros, né, que dispensa qualquer comentários, sendo cotado aí para estar à frente, para direcionar os trabalhos. Começa muito mal, mas aí eu espero que nós, parlamentares combatidos e comprometidos com a verdade, possam fazer a diferença, ajudar para que essa CPI chegue no objetivo real dela, que é salvar vidas, ajudar a salvar vidas. Bom, antes da gente, lógico, dentro do assunto da CPI, dentro do assunto do Covid ainda, né? O senhor foi um defensor e ficou conhecido aí nacionalmente como o defensor do auxílio emergencial. Em relação a esse auxílio emergencial, bem menor do que o do ano passado, qual é a expectativa do senhor? A gente está passando a pior fase da pandemia, as pessoas estão passando fome realmente nesse país. O senhor entrou com um projeto de lei, inclusive, protocolou um projeto na Câmara que alteraria a legislação de enfrentamento da pandemia para incluir as famílias inscritas no Programa Social Cadastro Único, CAD Único, como prioritárias na vacinação, porque são pessoas que precisam estar vacinadas para poder trabalhar. Por que é que não foi liberado esse dinheiro a maior para a população que tanto necessita, deputado? Ricardo, primeiro, todas as vezes as pessoas me perguntam assim: de onde tirar dinheiro para o auxílio? Do orçamento. Parece uma pergunta simplista, mas não é. Eu fiz um debate no jornal Valor Econômico com o Felipe Salto, que hoje é um dos economistas mais respeitados no nosso país, e neste ponto ele concordou comigo. A questão da condução do orçamento é de uma prioridade. O dinheiro para pagar um auxílio de R$600, ele vai sair do orçamento. E você vai ter que descobrir outras áreas? Sim, mas as pessoas estão morrendo de fome. Isso já é real no Brasil. E eu tenho falado na tribuna da Câmara, convidado os meus colegas, vamos sair dessa ilha chamada Brasília e vamos descobrir que tem pessoas já, não é que vão, eu estou dizendo que tem pessoas morrendo de fome, de desnutrição, sempre teve, mas agora tem em uma escala muito maior pelo fim do auxílio e agora pela redução. A gente entra num debate idiota e que eu te confesso, Ricardo, que eu sempre quis ter uma situação de representação popular, e eu até disse isso na semana passada em uma entrevista que eu dei na Assembleia aí de Minas Gerais. Eu falei assim: o sentimento que toma conta de mim hoje é o de frustração e impotência, porque lá quando eu sonhava em um dia estar representando o meu povo através de um mandato, eu achava que eu poderia resolver os principais problemas, e hoje eu vejo que não. A gente está de mãos atadas. Mas sabe por que a gente está de mãos atadas? O porquê desse sentimento de frustração? Porque a gente não foca no que é o problema principal e entra em distrações. É inacreditável que nós vivemos em um país que está discutindo se deve fazer ou não lockdown. A discussão não é essa. Quando eu não me posiciono sobre o lockdown, você nunca me viu em nenhum lugar dizendo que eu sou a favor do lockdown. Verdade. E você nunca me viu falando que eu sou contra, que você tem que abrir. Ah, porque você fica em cima do muro. Em uma sociedade extremista como a que a gente está vivendo hoje no Brasil, o maior elogio do mundo que eu posso receber é dizer que eu estou em cima do muro. Porque então eu não estou nos extremos. Então eu realmente estou em cima do muro. E eu não entro na discussão do lockdown
lockdown por uma questão muito simples. A solução, Ricardo, não é mandar as pessoas irem trabalhar porque elas têm que ganhar o ganha-pão, porque senão elas vão morrer de fome, então deixa elas se arriscarem, e não é mandar elas ficarem em casa passando fome com a criança pedindo comida. A solução que a gente deveria buscar é: fiquem em casa enquanto nós lhes ajudamos a superar esse momento, enquanto nós lhes concederemos um auxílio digno. E aí esse digno não é nem R$600. Quando eu falo de R$600, eu já sou apedrejado, chamado de populista. Também eu vejo como elogio, porque sou um populista, mas eu sou apedrejado como se fosse uma fortuna. A gente não deveria nem estar discutindo R$600. A gente deveria partir de uma discussão, de uma equipe econômica séria, de falar: é possível pagar um auxílio, seja de 1.000, 2.000, 3.000? Se não é, por que não é? Vamos encontrar meios. Eu já enviei documentos sérios que não foram elaborados por mim. A gente tem verba de gabinete, que todo mundo joga pedra, não é para deputado ir para a praia tomar água de coco, não, é para usar para o trabalho, e é por isso que eu uso boa parte do que eu tenho direito. Contratei grandes economistas, consultei o corpo técnico da casa, estive em contato com um grande escritório de advocacia de São Paulo. A gente conseguiu chegar num estudo que mostrava uma certa viabilidade de continuar um auxílio de R$600. Imagino que o ministro Paulo Guedes nem leu, que o presidente Bolsonaro ignorou. Então não é a busca pela saída. E essa crítica que eu faço, ela é tanto à direita quanto à esquerda. O que a gente tem no Brasil hoje, Ricardo, é uma busca pelo poder. As pessoas não querem tirar o Bolsonaro para melhorar o país, é para que o grupo deles entrem. E quem deve estar na defesa do presidente não é porque acha que ele está acertando, é porque o grupo deles quer continuar. E é aí que eu digo que eu fico feliz de estar em cima do muro. É porque a minha luta é como que eu posso contribuir para melhorar de alguma maneira o que está acontecendo. Então eu vejo a CPI com muito bons olhos. Essa questão do lockdown, eu acho que a gente tinha que buscar uma solução que permitisse as pessoas a sobreviverem ao lockdown, e o meu projeto de lei para incluir os beneficiários do Cade Único vem nesse sentido, né? Com a pessoa que precisa trabalhar mesmo, que não pode, essa pessoa eu acho que ela deveria ser prioridade sim na vacinação, porque tem uma grande diferença, Ricardo, entre quem pode e não pode ficar em casa. É a hipocrisia dizer que todas as pessoas que querem trabalhar é porque precisa colocar comida em casa. Não são todos. Tem gente rico, com condição boa, com milhões na conta e que estão aglomerando também. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que a política do governo, se eu hoje fosse presidente do Brasil, o espírito da política que um governo meu adotaria seria no sentido: nós, governo, temos que proporcionar a vocês condições para o lockdown. Então esse lockdown será instalado. Agora, o rigor, a fiscalização em cima dos que podem ficar em casa e não ficam, esse sim deveria ter um rigor muito forte de fiscalização, de punição para eles. Eu compreendo o comerciante que, se não abrir o boteco ali da esquina, ele vai passar fome. Agora eu não compreendo o mega milionário que está indo para a praia tomar água de coco. Isso vem acontecendo, infelizmente, grandes festas, em iates, em grandes resorts, e todo mundo numa boa, e o povo aqui, enquanto o senhor falava, estava ouvindo os comentários das pessoas aqui reclamando dos valores. R$150 é uma vergonha, que é uma humilhação, que não tem como conviver com isso, que os prefeitos não estão fazendo nada, que não é justo o auxílio desse valor tão baixo, que o país está em crise de aumento de fome, e é impressionante que, apesar da gente ter hoje, como o senhor bem disse, eu também passo por isso, mais ou menos, que o senhor passa, da gente não ficar nem do lado nem do outro, né? E simplesmente mostrar a verdade, de poder criticar quem tá errado e poder elogiar quem tá certo. Você muitas vezes é criticado. Eu brinco às vezes no ar que eu passo de esquerdista radical a direita xiita no mesmo programa. As pessoas me esculhambam aí toda hora na rede social
pelas coisas que eu falo e pelas coisas que eu mostro, que é a realidade. Agora, eu daqui, o que eu posso fazer só é mostrar a verdade, é entrevistar um deputado como o senhor, que é atuante, que está correndo atrás, que está tentando fazer, que fez esse projeto de lei que altera, que é sensacional, para poder incluir essas pessoas, essas famílias do Cade Único como prioritárias na vacinação. Mas aí eu pergunto pro senhor, ao mesmo tempo o senhor tá lá em Brasília, o senhor deve ter ficado envergonhado quando o senhor viu o fura-fila aqui na Secretaria de Saúde. Aí agora virou também motivo de chacota os empresários, esse aí eu até dou risada, eu acho que bem feito para eles, que tomaram o soro em vez de tomar a vacina, tomaram o golpe de uma falsa enfermeira. Como é que o senhor vê essa questão de fura-fila aí também, ô deputado? Acho isso gravíssimo e, Ricardo, abrir um pequeno espaço aqui para o humor. Esse episódio dos empresários me lembra aquele dito, né, de que vergonha é roubar e não conseguir carregar. Tentaram fazer algo ilegal e não conseguiram, né? Acho que aprenderam bem a lição. Eu acho que o fura-fila ele deve ser punido com muito rigor. Acho também que é algo que mostra a falta até de sensibilidade humana, né? Tem coisas que eu tenho um pouco de dificuldade em compreender que alguém tem coragem de fazer nesses momentos. Só para finalizar a questão do auxílio, eu queria só acrescentar uma coisa que aconteceu comigo, eu tenho sempre usado, foi algo que me marcou, emblemático, e que de uma maneira bem simplista talvez, eu sei que o poder público não é tão simples assim, mas resume o meu pensamento nessa questão. Dias atrás, semanas atrás, eu estava navegando pelas redes sociais e em uma cidade que eu não vou citar qual aqui, as pessoas, como é a realidade de quase todos os municípios, né? O comércio fechado, as pessoas desesperadas e muita gente já sem ter como colocar comida em casa. E eu li um comentário de uma pessoa que escreveu assim, não era na minha rede, era na rede de um prefeito. A pessoa escreveu assim para o prefeito: prefeito, pelo amor de Deus, quebra a prefeitura, mas só não deixa meus filhos morrerem de fome. Quebra ela que depois a gente te jura que a gente te ajuda a tentar reconstruir alguma coisa. Não é irresponsabilidade fiscal, Ricardo, não é demagogia, não é populismo. Eu só não consigo entender como algo pode ser mais importante do que matar a fome de alguém que pode vir a morrer, perder a vida por não ter o que comer, pensando em um futuro que a gente nem sabe se vai chegar. Então, mas aí, André, então nós vamos quebrar tudo. Vamos pensar agora, vamos pensar no amanhã, vamos pensar em sair dessa crise e depois a gente dá as mãos, governadores, prefeitos, população, a classe empresária, e vamos ver o que a gente consegue fazer para minimizar as cicatrizes que essa pandemia deixou. Mas eu acho que assim, nós estamos em um momento de ser imediatista, de ser populista, de tentar agora salvar vidas e depois a gente pensa. Responsabilidade fiscal tem que andar aliada em todos os governos, em qualquer momento, exceto nesse. Eu acho que é uma única exceção. A última vez que eu usei a tribuna na Câmara dos Deputados, eu lembro que eu disse aos meus colegas, eu queria convocá-los para pelo menos nesse momento, venham ser populistas comigo, venham jogar para a torcida, fazer o que o povo quer, que é só sobreviver. A hora que passar, e eu tenho fé em Deus que está próximo de passar, aí a gente vai ver os ajustes fiscais, as medidas impopulares. Será que vai ter que diminuir o salário de determinada categoria? Vamos pensar isso lá na frente, mas agora vamos todo mundo focar só em salvar vidas. Mas aí o foco é cada um pensando em si, é o individualismo, é o fura-fila, é os empresários querendo salvar a própria pele. Então, acho que a gente está caminhando aí na direção contrária, e aí, assim como eu elogio, eu critico. Eu acho, essa é a principal crítica que eu faço ao presidente Bolsonaro, porque eu acho que um líder dá o exemplo. Eu acho que um líder, o verdadeiro líder, é muito mais do que o conhecimento técnico. Ele forma uma grande equipe e ele talvez é o principal, não o único, mas o principal responsável por transmitir esse espírito de união, de vai dar certo, de nós estamos juntos, né? Dar as mãos realmente para os liderados para atravessar junto um momento tão difícil. Com certeza. Deputado, poderia ficar aqui com o senhor
uma tarde inteira falando, mas eu tenho um outro deputado para entrevistar agora, depois do senhor, que furou fila aqui em Minas Gerais, furou fila em Betinha. Ele vai falar hoje, o deputado Irineu, do PSL, deputado estadual, vai explicar o porquê de ter furado a fila, que a gente também não entende o motivo disso. E eu queria aqui agradecer a sua participação, dizer que estaremos sempre à vontade. Fiquei preocupado, parece que no início da semana o senhor ia falar, o senhor sentiu-se mal, já tá bem, não foi Covid não. Não, eu tive algumas inflamações nas articulações, deu um pouco de febre, por isso até te peço desculpas por ter marcado e não comparecido. Mas o meu agradecimento, Ricardo, por esse espaço sempre imparcial. Eu acho aqui, sem querer fazer média com você, mas como eu mesmo disse, a grande mídia no Brasil, eu acho que dá muito pouco espaço para quem não é polêmico no sentido ideológico, né? Querem que eu chegue aqui ou xingando o Bolsonaro de bandido ou dizendo que ele é um deus, e aí quando você tem esse posicionamento mais centrado, falta espaço. E o seu programa, a Rádio Super, a rede de vocês, sempre tem sido uma exceção a essas críticas que eu faço. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado, e conte sempre aqui comigo, com o nosso mandato, a gente está sempre à disposição de vocês, é sempre um prazer imenso participar do seu programa. Com certeza. Muito obrigado, deputado, bom final de semana para o senhor. Agora